Glória a Deus, bem-vindo a quem nos assiste online, muito bom saber que vocês estão aí. Vocês que estão aqui, bonitos desse jeito, vire para alguém e fala assim: você fica mais bonito na igreja. No Instagram você não é tão bonito assim. Não é, pastor, é o contrário, não, aqui você é mais bonito na igreja. No Instagram você fica feio, né? Quando você sai, viaja, vai para os rodeios da vida aí, você fica feio. Você fica feio. Olha, nós temos uma versão em português já desse vídeo, tá? Próxima vez põe a português, que hoje vocês manteram o inglês aí. Não sei what's going on up there, né? Mas temos a português já, espanhol. Obrigado, Debbie, por ter feito com tanto carinho. Queridos, na semana passada nós iniciamos a nossa nova série da igreja sobre milagres. E eu estou crendo em milagres nesses dias. Eu não sei se você ativou já a sua fé para crer em milagres, mas nós estamos crendo em milagres. Nós ouvimos semana passada, que mensagem extraordinária. Pastor Enod trouxe uma mensagem muito poderosa para nós sobre o que é milagre. Porque antes de você pedir um milagre, você tem que entender o que é um milagre, né? Hoje ele está aqui, ele está no Super Bowl. Ai, que inveja. Ele está trabalhando, ele veio no primeiro culto e saiu e falou: pastor, eu preciso trabalhar hoje. Eu falei: amém, deu dízimo e pode ir tranquilamente, né? Então ele está lá trabalhando e a gente está muito feliz por isso, que vai ser uma bolada, né? Glória a Deus. A empresa dele foi contratada para fazer quem não sabe, pastor Enod tem também uma empresa de serviços assim, de marketing, né? Então ele está trabalhando hoje, que benção, muito feliz por ele, que ele foi contratado e por isso que ele não está aqui. Mas ele trouxe uma mensagem poderosa para a gente semana passada, falando sobre milagres. O que é um milagre? E a gente aprendeu na semana passada que o milagre é quando a limitação humana chega ao fim, você não tem mais o que fazer. Quando você chega naquele momento, que é aquele diagnóstico, agora só Deus, você acabou de ser contratado, chamado, invocado para ser parte de um milagre. Milagre é quando acaba todos os recursos humanos, como nós ouvimos na semana passada. Acabou o vinho e não havia o que se fazer. E naquela hora é onde o milagre começa. Então milagre é quando não há o que fazer. Segundo, a gente aprendeu que milagre em si é para mostrar a glória de Deus. Não só é aquilo que você precisa, mas é aquilo que também vai manifestar a presença de Deus. Porque o milagre de Caná da Galileia é um dos milagres mais difíceis de serem compreendidos. Por que Jesus daria vinho para um bando de beberrão? A gente não entende aquilo, né? É um dos milagres difíceis da Bíblia, difíceis de explicar. Alguns até tentam dizer que ali era suco de uva, mas eu nunca vi ninguém ficar bêbado com suco de uva, né? Assim, não consigo entender que vinho é esse, porque o texto é claro: estando já todos bêbados, se serve o pior vinho, porque bêbado não tem tato, já viu? Bêbado fica bobo, né? Você pode dar qualquer coisa para ele que está maravilhoso, mas naquele caso, né, segue de recado, não fique nunca um bobo da corte, né? Quem é bêbado é bobo da corte. E aí Jesus ali serve o melhor vinho. E a gente não entende, mas o vinho é para manifestar a glória de Deus, que Deus é um Deus abundante, Deus é um Deus bom, Deus dá sempre mais. Deus é um Deus sempre que se manifesta quando há necessidade. Então esse é um dos propósitos de milagre. E terceiro, milagres é aquilo que exige ação imediata. E a gente aprendeu a semana passada qual foi a ação deles: encha as jarras de água. Milagre é algo que exige de nós ação imediata. Então esse foi o aprendizado da semana passada. Nós falamos na semana passada que milagre não é uma fantasia. Muitos de vocês já viveram milagres. Também não é um exagero emocional. É o céu, como nós ouvimos no vídeo, tocando a terra. É os céus e a sua fé se conectando. É como você olhar para essas lâmpadas que estão sobre você e o interruptor. Enquanto o interruptor não toca, não há energia que passa. E quando toca no interruptor, a energia passa e acende-se as luzes. Isso é o milagre. É quando os céus e a terra se conectam e o sobrenatural acontece. E foi uma tremenda mensagem. E pode ser que ao sair daqui você ouviu falar: agora eu sei, pastor, o que é milagre. Eu já assisti milagres, já vi alguns milagres. E talvez você tenha saído daqui da semana passada entendendo o que é um milagre, mas ao mesmo tempo se perguntando: e eu? E eu? Como isso chega até mim?
Como eu posso viver um milagre? Por que os milagres não acontecem comigo? Porque, igreja, vamos falar a verdade, de coração abertos, ser sinceros. Todos nós conhecemos pessoas que vivem milagres. Pessoas que parece que o céu está sempre de portas abertas para elas. Pessoas que têm sempre um testemunho. Você talvez ouviu o testemunho do pastor Adalberto hoje e tem alguém que você conheceu na sua família que não teve essa bênção, esse privilégio. E você ouve esses testemunhos, você pensa assim, por que não comigo? Por que esse milagre não aconteceu na minha vida? Por que nada se resolve comigo? Então nasce um pensamento perigoso, muito perigoso, silencioso, mas real, que diz assim, talvez milagres não sejam para mim. Talvez você nunca tenha dito isso de voz alta, audível, mas talvez já pensou sobre isso. Porque vivenciar milagres na vida do outro gera em nós essa desconfiança. A gente chora e pergunta, talvez Deus não se importa comigo. Eu queria que você imaginasse uma pessoa num deserto, caminhando a milhas e milhas com necessidade de água. E finalmente, essa pessoa chega a uma fonte de água. A fonte está lá, é real, a sua sede é real, a sua necessidade é real, a água está ali para ser acessada. Mas enquanto ela não conecta-se com a água, a vida dela não muda. Então, a gente entende que, muitas vezes, o milagre não é que ele não existe, é que nós ainda não o acessamos. Eu quero dizer algo muito poderoso para vocês. Milagre não é sobre merecimento, é sobre posicionamento. Você precisa se posicionar como um candidato para o milagre, porque a água está jorrando, a água está aqui, e nós precisamos de acessá-la em nome de Jesus. Semana passada nós ouvimos um milagre que foi o primeiro milagre público da vida de Jesus. E esse milagre ele é poderoso porque ele tem muito a nos ensinar, como nós já vimos e falamos um pouquinho sobre isso. E hoje não vai ser diferente. A gente também vai buscar um milagre de Jesus. A verdade de toda essa série, eu vou buscar milagres na vida de Jesus. E o milagre que eu quero falar hoje está em Marcos capítulo 10. Eu não tenho projetado, eu quero que você abra a sua Bíblia, o seu aplicativo, o seu tablet e me acompanhe nessa história. Nós vamos ler o capítulo 10 do versículo 46 em diante. E aqui nós vamos encontrar a história de um homem chamado Bartimeu. Bartimeu. Essa história é uma história que pode mudar a sua vida. A história do livro de Mateus capítulo 10, versos 46 em diante, pode mudar a sua história, a sua vida e o seu destino. Mudou a vida do pastor Pedro. Estava uma mensagem sobre isso, sobre Bartimeu, na igreja do Senhor. Eu sentado ali, minha esposa ali, ele atrás de mim. E no meio da mensagem, a minha esposa vira para trás e fala assim, Bartimeu, abre o olho. Ele olhou para nós, aquela cara que ele faz assim, ó, perdido, o que você está falando? Deus já te deu a vitória. Não foi, pastor Pedro? Hoje a vitória está do lado dele, olha lá que glória a Deus. Irmãos, pastor também é casamenteiro. A esposa do pastor então. Mas ele estava aqui na igreja com Bartimeu, de olhos fechados. E não ouvindo a voz do anjo do Senhor dizendo para ele, abre os olhos. O Senhor já te deu a vitória. Então, é um texto poderosíssimo. A gente vai ver que Bartimeu não era um líder, nem mesmo discípulo de Jesus no momento desse relato. Ele não era uma pessoa influente. A Bíblia vai nos mostrar, como a gente vai ler, que ele era cego. E sendo cego, era alguém desprezado, pobre e esquecido naquela época. Mas mesmo assim, esse homem tem mais para nos ensinar sobre fé do que muitos que enxergam plenamente, tanto na Bíblia como nos nossos dias. Me acompanhe nessa leitura, versos 46 em diante, do capítulo 10 de Marcos.
E eles chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado ao lado da estrada, mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram o homem cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: vai, no teu caminho a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que é viva e poderosa, mais penetrante do que espada de dois gumes, capaz de penetrar, Senhor, nas mais profundas intenções do coração e dividir e discernir espírito e alma. Fale conosco nesta manhã, nesse início de tarde, para a honra e glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Esse episódio de Marcos 10 é um dos episódios bem marcantes do livro de Marcos. Eu gosto sempre de contextualizar. Eu sei que muitos de vocês já leram esse texto várias vezes. Há pessoas novas, pessoas que talvez nunca tiveram contato com o Evangelho. E esse texto de Marcos 10 é um texto especial, porque ele acontece um pouquinho antes da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E se você sabe um pouco da história, sabe que a entrada triunfal de Jesus no seu ministério, ele passou todo o tempo na região norte de Israel. Ou seja, mais na região de Cafarnaum, Decápolis, Nazaré, todas aquelas cidades que ficavam ali ao redor do grande lago da Galileia. Jesus, por alguma razão óbvia, evitava estar em Jerusalém, porque ali ele corria risco de vida. Mas quando se aproximou o tempo, ele sabia do seu tempo, ele sabia da sua hora, ele desce para Jerusalém. E o livro de Marcos coloca esse episódio no capítulo 10. Pouco antes, no capítulo 11, no capítulo 10, essa história do Bartimeu. Porque o 11 é a entrada de Jesus em Jerusalém, onde tudo vai se findar, são as últimas semanas de Jesus sobre a face da terra. Ou seja, é interessante porque quando você lê o livro, do capítulo 1 ao capítulo 10 são 3 anos de história. E do capítulo 11 até o 16 são uma única semana na vida de Jesus. Então, já te aproxime-se do livro de forma diferente quando você estiver lendo. Então o capítulo 10 é um capítulo importante. E mesmo assim, seus discípulos, sabendo que Jesus estava indo para a cruz, não estavam compreendendo plenamente quem eles estavam seguindo. Mesmo andando com Jesus por 3 anos, Jesus já descendo para Jerusalém, os seus discípulos ainda estavam perdidos. Surge um cego então marginalizado, esquecido pela sociedade. E esse cego vê espiritualmente o que muitos dos discípulos de Jesus não estavam vendo, que era a sua verdadeira identidade. Muitos estudiosos como William Leite, R.T. Francis e Joe Marcos, que eu vou citar hoje, observou que Marcos construiu o seu evangelho de uma forma muito especial. Ele colocou dentro do seu evangelho, no meio do seu evangelho, do capítulo 8 ao 10, a história de cegos. E elas não são por acaso. Eu me lembro de ter estudado com um livro de John Stott, que faz um paralelo muito interessante a respeito do cego do capítulo 8 e os discípulos. Porque se você ler no capítulo 8, verso 22,
havia um homem cego no tanque de Betsaida. Já leu sobre isso? E Jesus cura esse homem de uma forma diferente. Por quê? Ele não é curado imediatamente. Porque eu fiz questão de frisar a palavra imediatamente. Este cego aqui foi curado. Mas o do tanque de Betsaida, ele não foi curado imediatamente. Ele foi curado progressivamente. Parece que o poder de Jesus ainda não estava fluindo. Mas não é, tem um ensinamento ali. Era a história dos discípulos refletido na vida daquele cego. Porque quando Jesus toca nele e pergunta, você vê? Ele falou assim, eu vejo os homens como árvores. E Jesus fala assim, lava-se de novo. E ele lavou até que ele voltou a enxergar. E coincidentemente, logo após esse episódio, Jesus vai para a região de Cesareia de Filipe. É uma região linda em Israel, fica ao norte, bem na divisa com o Líbano. E onde está templos de vários deuses. E Jesus faz aquela pergunta que nós conhecemos. Quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos respondem. E Mateus está em 16 e Marcos está no capítulo 8. Mateus 16, Marcos 8. Uns dizem que tu és Elias, outro um dos profetas, e outros que você, isso e aquilo. E Jesus pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus fala o quê? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Por que isso é importante estar próximo desse cego? Porque até então os discípulos estão seguindo alguém que eles nem sabem quem é. Eles nem tinham tido uma oportunidade de ter a revelação clara de quem Jesus era. Já tinham visto o milagre, já tinham visto Jesus fazer coisas extraordinárias, mas ainda estavam cegos. Como muitas pessoas hoje ainda na igreja. Elas estão na igreja, estão seguindo o rito, mas ainda não sabem quem Jesus é. E essa história de Marcos está aqui, capítulo 8 a 10, fala sobre cegos. E é só a partir do cego Bartimeu que os discípulos passam a compreender de fato quem Jesus é. Eu oro que hoje seja uma mudança de paradigma na sua vida, para você entender, você que me assiste, você que está aqui, quem Jesus de fato é. Porque esse é o ponto mais importante. Quem Jesus é. Ou seja, quem deveria ver era cego. E quem não enxergava, via. Que ironia. Como o livro de Marcos é fantástico. Porque ele traz essa história para nós. Diz que no texto que nós acabamos de ler, que no caminho havia um homem cego. E nós temos aqui, e nós o conhecemos como Bartimeu. E muitos falam assim, o cego Bartimeu. E a gente usa esse termo como se fosse o nome dele. A gente não sabe o nome dele. O nome dele não é Bartimeu. Isso é uma palavra que foi transliterada da língua original para o português. Porque Bar significa filho e Timeu, e o texto mostra para ele era filho de Timeu. O importante é que, mesmo sem saber o nome dele, Marcos faz questão de citar a linhagem dele, a sua origem. Dizer, olha, não sei quem é Timeu, mas este homem era alguém importante, alguém conhecido na cidade, e fala assim, era o filho cego de Timeu. Este era o seu nome. E o que nós podemos aprender? Que extração a gente pode tirar em poucos minutos, que eu quero ser breve hoje com vocês. Como conseguir o meu milagre? Como conseguir o seu milagre? Eu quero que você olhe para a vida desse homem, que não enxergava fisicamente, mas entendeu que o milagre pode ser acessado se você utilizar essa receita que ele usou. Primeira coisa, reconheça sua necessidade sem máscaras. Repita comigo, reconheça a sua necessidade sem máscara. Aleluia. Primeiro aprendizado é esse. Bartimeu nos ensina que ele precisava de reconhecer a sua necessidade e que somente Deus pode resolver ela. Lembra que eu falei que na semana passada o que é milagre? É quando não tem solução. Pastor Enoch citou aqui semana passada. Por que na África várias pessoas são curadas e não no Norte América, não no Sul América? Porque lá não tem Tylenol. Porque lá não tem médico. Ou é Deus ou não tem jeito. O problema é isso. Eu me lembro quando eu vim trabalhar full time na igreja, tinha um vidro bem grande de aspirina.
bem grande, irmão, daqueles assim que devia ter, sei lá, 500 comprimidos. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar, ele estava cheio. Aí eu olhei assim, depois de umas 3 semanas, já tinha baixado um tanto assim. Aí eu peguei um negócio de marker e coloquei bem grande. Já orou? Em cima da tampa. Nunca mais baixou. As pessoas aprenderam a orar antes de tomar o aspirina. Eu não sei quem era, até hoje eu tento descobrir quem era o comedor de aspirina. Mas você já parou para pensar nisso? Que pode ser que o milagre que você ainda não está vivendo é porque você ainda está mascarando a sua total dependência de Deus. É bem possível que a gente não está recebendo mais milagres porque nós temos buscado outros recursos e não a Deus primeiro. É bem possível que Marcos hoje está nos ensinando através de Bartimeu que o acesso para o milagre é você reconhecer a sua total dependência de Deus e pronto. Marcos 10:47 nos diz que Bartimeu sabia que tinha um problema. Ele sabia. Era notório. E o que ele faz? Ele ouviu. Ele não tinha olhos, mas ele tinha ouvidos. Presta atenção, vira para alguém que está do teu lado e fala assim: presta atenção, o pastor está falando. Você está dormindo? Você está de olho fechado? Talvez você não está vendo, mas ouça quem está passando neste lugar. Ouça que o Espírito Santo está neste lugar. Porque às vezes a gente está aqui, querido, mas a gente não está aqui, estão entendendo? Bartimeu estava ligado, estava prestando atenção em quem estava passando ali. Porque o problema da religiosidade é essa: a gente se acostuma com as coisas sobrenaturais e a gente perde o mover de Deus. A gente entra aqui achando que isso aqui é só um lugar de reunião para a gente receber uma palavra e continuar a bater o ponto e continuar o nosso dia. Não, aqui é um lugar do encontro com o Senhor. É a tenda do encontro. Deus está neste lugar e nós precisamos de ter reverência na presença dEle. Aleluia. Deus está neste lugar. Ele ouviu falar quem estava passando. Ele era cego, mas não era bobo. Ele ouviu falar das famas de Jesus, porque tem gente que é bobo, perde a oportunidade. Irmãos, palavras não voltam vazias. Palavras têm poder de gerar vida, de gerar morte. É o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender que quando uma palavra gera vida, agarra nela. Jesus estava passando, e eu quero dizer, Jesus está passando hoje aqui. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente, diz o Senhor. E o que ele faz? Bartimeu, me ensina o que eu tenho que fazer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O homem começa a gritar. Ele grita. Igreja, isso aqui que é importante. Isso é importante. Porque Bartimeu não estava ali importando se isso era bonito ou era feio, se isso era educado, se isso era apropriado. Bartimeu falou assim: meu filho, eu tenho um problema, e o meu problema esse cara aí pode resolver. Então dane-se o que você acha, dane-se o que você está achando. Eu não me importo com o que você acha, eu me importo com o que eu sei que ele pode fazer por mim. Ele começou a gritar. Bartimeu não era nem um pouquinho discreto, porque tem gente que quer ser discreto na presença de Jesus. Deixa eu dizer algo para vocês. Eu aprendi logo no meu início, na minha conversão, porque essa semana eu contava para uma pessoa um pouco da minha história. Por causa da minha dor, eu prometi no caixão do meu pai, quando eu joguei uma flor, que eu nunca mais chorava. E eu passei a não chorar mais. Que besta, bobo, cheio de dor, de amargura. E eu me lembro que eu não chorava, e não só não chorava, não permitia que aquela que eu amo tanto não chorasse. Eu falei: para de chorar, minha filha. Você está chorando por quê? Por que você vai para a igreja se você sabe chorar? Vai pensar que você é infeliz? Aí ela: deixa eu sentir, eu estou sentindo algo. Eu falei: para de sentir. Grosso, igual porteira cheia de ferpa. Mas quando Jesus me pegou, querido, eu não chorei não, eu babei, eu urrei. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, Ele vem de encontro com você mesmo. E eu aprendi logo cedo: para Jesus eu não estou nem aí o que os outros pensam. Eu vou me entregar porque eu sei que Ele pode resolver a minha dor. Eu não estou nem querendo um pouquinho ser discreto. Eu quero ser notado por Ele. Bartimeu começa a gritar e gritar e gritar. Por quê? Porque quem quer um milagre tem que aprender a gritar, a gritar. Quantos estão me entendendo?
E o que eu quero dizer com gritar? É chamar a atenção de Jesus. Porque quem reconhece a sua necessidade, pare de fingir força. Quem reconhece a sua necessidade, para de fingir força. E o seu grito, o grito dele, é muito mais do que um grito. Eu tenho aí para vocês, filho de Davi é um título messiânico. É um título messiânico. Ele não simplesmente falou: ei, você, Jesus. Não, ele gritou: filho de Davi. Ele chamou a atenção de Jesus pelo ouvido para dizer o seguinte: esse cara está conectado com a minha palavra. Este homem conhece a Bíblia. Este homem leu Daniel capítulo 9. Esse cara sabe das coisas. Porque tem gente que faz barulho, mas não conhece o autor da palavra. Deixa eu dizer algo para você. Jesus quer que você mergulhe nessa palavra, porque você vai extrair dela tesouros para libertar a sua vida. Tesouros que vão acessar o céu para você. Não é chegar aqui: Jesus, está todo mundo gritando Jesus. Mas quando ele ativou o filho de Davi, Jesus falou assim: tem alguém aqui que lê a Bíblia. Tem alguém aqui, quem é esse cara que lê a Bíblia? Mas ele é cego, ele lê Bíblia como, hein? Ele ouviu, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ele começou a gritar. Bartimeu, olha o que eu coloquei: não vê fisicamente, mas vê espiritualmente quem Jesus é. Esse é o poder de quem tem a fé ativada. Sabe? Eu falei que eu ia citar alguns comentaristas. R.T. Francis disse o seguinte: este é o reconhecimento messiânico mais claro vinda de uma pessoa comum nos evangelhos. Um cara que teve assim, uma revelação de quem Jesus é, mesmo sem nunca ter visto nada. Queridos, às vezes a gente conversa com as pessoas, elas estão cegas quanto a quem é Jesus. O seu milagre vai ser ativado quando você parar de mascarar que tem um problema, e segundo, saber com quem você está falando. Saber com quem você está falando. Você está falando com o autor da vida, Jesus. Nos nossos dias, não acontece aqui, em alguns outros lugares, aqui não acontece. Não acontece. Nós vivemos uma cultura que valoriza demais a aparência. Aqui não tem isso. Ninguém aqui tira foto de cima para baixo para mostrar que é mais magro, ninguém. Né? Já viu os golpes, né, que tem, né? Meu querido, de vez em quando eu vejo pessoas que a foto do perfil dela não permite reconhecer quem ela é. Eu olho para o perfil, olho para a pessoa. Mas é a vida. É a sociedade da cultura que valoriza a aparência. É a famosa espiritualidade, sabe, performática, da performance, que quer aparecer o que não é. Fé que parece sempre ser forte, não vai te ajudar em nada. Que vai tentar maquiar quem você de fato é perante Deus, não vai te ajudar em nada. O reino de Deus, milagres começam a acontecer quando você para de agir e passa a ser quem de fato você é. Quando você para de performar, sabe, de querer aparecer o que você não é, e passa a dizer de fato quem você é. É quando a máscara cai e você mostra para Deus a sua real necessidade dele. O que eu quero dizer com gritar? É chamar a atenção para Deus. Olha essa frase: Deus não cura o que fingimos não estar ferido. Deus não cura o que fingimos não estar ferido. Você tem que mostrar como Bartimeu mostrou que está ferido aí dentro. A gente tem que parar. Talvez hoje é o dia de você parar de mostrar que está forte, porque Ele te vê. Sabe Jeová Jireh? Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que vê e provê. Ele te vê no seu carro, Ele te vê na sua casa, Ele te vê quando ninguém vê, e Ele sabe que você não é essa fortaleza toda. Então Bartimeu está nos ensinando: você quer acessar o seu milagre? Pare de fingir. Pare de mostrar que está tudo bem. Para Deus você não precisa de fingir. Para Deus você precisa se abrir. Para Deus você precisa se expor. Para Deus você precisa se derramar. Para Deus você precisa se prostrar horas e horas. Para Deus, abra o coração. Bartimeu, como é que eu consigo meu milagre? Vá até Ele como você é.
Preste atenção, porque naquela época, diz o texto claro, né? A gente leu aqui, chegando a Jericó e saindo de Jericó com os seus discípulos, Jesus era acompanhado por várias pessoas. E era comum naquela época pessoas ficarem às portas ou saídas, porque é a mesma coisa, das cidades, pedindo para aqueles que entravam na cidade. Então era comum ter pedintes, pessoas necessitadas nas entradas e saídas. A pergunta que eu sempre faço ao ler esse texto é: será que só tinha Bartimeu ali? Não, devia estar lotado de pedintes. Mas quem foi curado? Bartimeu. Porque de todos que estavam ali, foi o único que percebeu quem estava passando, e o único que conseguiu acessar o coração dele através de uma palavra. Você sabia que a tua palavra pode acessar o coração de Deus? A tua palavra pode acessar Jesus hoje, se você souber o que pedir, como chegar até Ele. Ao fazer essa mensagem, eu pensava num hospital. Quantos aqui já foram para emergência? Levanta a mão. Você já foi para emergência? É horrível ir para emergência, né? Principalmente quando a emergência está lotada. Agora, se você chegar na emergência e mostrar que está tudo bem, sabe o que vai acontecer? Você vai ser o último a ser atendido. Você tem que chegar na emergência e de vez em quando até, olha, não estou pedindo para você mentir, tá? Estou pedindo para você exagerar. Para ir para a emergência você tem que estar ruim, não é verdade? Mas dá um exagero, faz um drama, porque senão você não é atendido. Estou entendendo? Você tem que chegar lá e fingir mesmo que está doendo o negócio. Ai, está morrendo, está dorzinha, está zero. É assim, né? Chega lá na emergência, na porta, 0 a 10, 11, está doendo demais. Porque senão você não é atendido. Quantos sabem o que eu estou falando? Quantos aqui é de Goiânia? Tem gente de Goiânia aqui? Vai pro Hugão lá, pro Hugo, que só chega baleado, esfaqueado e queda de moto. Nunca vi um lugar para ter daquele tanto. Caiu de moto, foi esfaqueado, levou um tiro. E chega lá com: eu estou com mal-estar. Irmão, você tem que falar assim: eu comi cativeiro, tá ruim o negócio aqui. Porque senão você não é atendido, não. Você vai ficar na porta lá até amanhã. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Admitir que você tem uma necessidade e gritar por ela não é fraqueza, é fé. É fé. Mas prepare-se, porque o meu segundo ponto vem aí. Quando você fizer isso, segundo ponto, não se cale diante das vozes que te desanimam. Ele fez a parte dele, que foi gritar, clamar e dizer a sua necessidade sem máscara. Mas logo que começou a fazer isso, o verso 48 diz: muitos o repreendiam para que se calasse. Eu fui pesquisar essa palavra, onde que ela apareceu outras vezes, a palavra epetimon em grego. Sabe quando Jesus repreendeu os demônios? Epetimon. Sabe como Jesus acalma o mar? Epetimon. Então é uma palavra forte, é uma palavra para repreender no sentido de quieta, não faz nada. No inglês tem uma palavra forte para isso, né? Shut up. Em português a gente fala cala a boca. É um cala a boca. Não é repreender, fica quieto. É dizer cala a boca. É forte. É forte mesmo. Então o que a multidão fez com ele era algo forte, era para silenciá-lo. A gente lê repreender, mas não funciona. É mandar calar a boca mesmo. Então preste atenção, quando você começar a clamar a Ele, várias vozes vão tentar silenciar, te calar, te repreender, para que você não continue. Igreja, toda fé verdadeira enfrentará a resistência. Porque se você tem uma fé que não está vivendo resistência, você ainda não está ativando a sua fé num nível. Porque quando a fé está próxima de receber, ela vai ter resistência. E geralmente são vozes que querem. A multidão ali não estava contra Jesus, estava contra Bartimeu. A multidão, as vozes que eu estou falando, está contra você, não é contra Jesus. É aquele: não adianta mais, não há o que fazer, para você não tem jeito, deixa isso para outro dia. E não necessariamente é uma voz que vem de fora. Às vezes essa voz vem daqui de dentro. Ela sai do seu coração. Quantos sabem o que eu estou falando? É aquela voz que fala assim: para, se ele não fez até hoje é porque ele não quer fazer. Quanto tempo você está pedindo isso e nada aconteceu? Aceita que dói menos. Quanto sabe o que eu estou falando?
talvez não é para você. Você precisa de silenciar essa voz que quer te silenciar, porque senão você não vai acessar o seu milagre. Quanto mais fizeram isso com ele, mais ele gritava. É o que eu chamo de fé barulhenta. Quantos tem fé barulhenta aqui hoje? Fé barulhenta. Quanto mais querem se silenciar, mais grite. Grite mais alto do que é esse barulho que tenta te silenciar, seja interno ou externo. Porque quem insiste na fé ouvirá a voz de Jesus acima do barulho da multidão. Eu oro que você possa criar um canal. Eu não sei se você já teve algum lugar assim, que você está aqui, talvez o seu cônjuge está do outro lado e tem um monte de gente aqui, e conversando e batendo papo, e você está tentando dar sinal, falar alguma coisa. Aí o que você faz? Você levanta o pé assim: vamos embora, estou querendo ir embora. Aí o cônjuge fala assim: hã? Aí você grita de cá assim: eu estou querendo ir embora, estou com fome. Porque tem gente com fome, ela fica terrível, né? Eu quero ir embora, estou com fome. Aí todo mundo conversando e você: tá bom, já vou me dar 5 minutos. Aí você de novo: que 5 minutos? Eu quero ir embora agora. Sabe o que eu estou falando? Só eu que faço isso? Sabe o que é isso? É gritar acima da multidão. Eu quero te convidar a aprender a pular e gritar acima dessas vozes que estão tentando te calar, e você começar a dizer: olha, olha, Jesus, eu estou aqui. A gente estava conversando ali, eu, pastor Pedro, antes do culto. Gente, eu sou de uma geração que falava assim, o pastor estava pregando, e eu falava assim: prega logo que eu quero ir para o altar, prega logo que eu estou doido para já responder. Hoje em dia a gente está aqui no laço, no amarro, vem para o altar, já pensa: não sei não, não quero ir não, de novo, já fui, não adiantou nada. Eu estava assim: pastor, para de falar, porque eu quero gritar para Jesus, eu quero estar na presença de Jesus, eu quero gritar aos pés de Jesus, eu quero me expor para Ele, porque tem uma voz aqui dentro gritando que não é para mim, mas eu vou gritar para essa voz que é para mim sim. Hoje é meu dia. Irmãos, eu vinha para o culto, o pastor estava pregando, eu ficava assim: Deus, fala comigo hoje. Eu sempre gostei de ouvir Deus, e eu falava: Deus, fala comigo hoje. No meio desse culto, fala comigo, tira uma palavra aí para falar comigo. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas não têm expectativa mais, mas em nome de Jesus, essa voz vai silenciar hoje, e você vai começar a clamar: Jesus, estou aqui, ó, Jesus, olha para mim, fala comigo hoje. E você começar a fazer isso, queridos, o seu milagre vai chegar. O seu milagre vai chegar. O que ele fez? Ele começou a gritar mais alto que essas vozes. Não permita que voz nenhuma silencie aquele que pode mudar a sua história. Não permita que voz nenhuma entre você, seja interno ou externa, cale o canal entre Deus e você. Quando você recebe essa palavra hoje? E por último, e esse aqui é um dos pontos mais importantes, responda ao chamado dele com ação imediata. Esteve no primeiro culto, na primeira série, está hoje de novo. Na primeira semana, enche os vasos de água. Hoje é uma ação imediata. O texto diz no verso 49 que Jesus, percebendo que ele gritava, porque ele não gritava de qualquer jeito, eu já mostrei, gritava de forma especial: Jesus, filho de Deus, filho de Davi, eu sei quem você é, eu sei o que você veio fazer, e eu preciso da sua atenção. Isso chamou a atenção de Jesus. Eu coloquei aqui algo muito interessante, queridos. Jesus parou. Eu queria que você visualizasse Jesus parando, mas não é parando de qualquer jeito, é parando para te ver, para te notar. Eu disse no início da minha mensagem, dando contexto, que era a semana mais importante de Jesus. Foi para isso que ele veio. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Você que está me assistindo, presta atenção, isso é muito profundo. A semana mais atribulada de Jesus, ele sabia disso, por isso ele agonizou-se. Ele sabia o que estava por vir. Mas diante do momento mais difícil de Jesus, que ele estava para enfrentar, Jesus teve um tempo na sua agenda para parar e ouvir alguém que clamava de forma certa por ele, alguém que estava tão necessitado que não permitiu que ninguém silenciasse ela. Deixa eu dizer algo para você. A ação imediata desse homem começou aí, quando ele entendeu quem Jesus era, como ele deveria clamar incansavelmente. E aí Jesus para ouvir.
Eu quero te dizer hoje, você que está me ouvindo, o céu pode parar hoje para você, se você aprender a clamar Ele da forma certa. O céu pode parar. Imagine o céu, Deus com todas as suas, demandas. De repente fala assim: anjo, pare o louvor, pare tudo que você está fazendo. Eis que eu vejo uma lágrima caindo ali, porque a palavra de Deus diz lá no capítulo 5 que Deus colhe toda lágrima. De Apocalipse 5 fala assim: toda lágrima dos santos estão sendo colhida. E eu quero dizer hoje que Deus vai mandar anjos aqui colher lágrimas, porque você vai chamar a atenção de Deus hoje. Através do seu clamor, Jesus vai parar para te ouvir. E diz que Ele parou. Tem alguém ali marginalizado, esquecido, desprezado, que precisa da minha atenção. E eu vi que Jesus o chamava. O texto diz assim: traz esse homem aqui. Pare de dizer para ele se calar e traga ele aqui. E for até ele e falou assim: tenha o ânimo, o mestre te chama. Levanta, porque o mestre te chama. E sabe o que acontece? A ação imediata dele. E ele, lançando de si a capa, levantou-se e foi até Jesus. A capa era tudo que ele tinha. A capa era a única proteção que ele tinha. A capa o acolhia no frio. A capa segurava ele naquele lugar difícil, que era a exposição externa. Mas naquele momento, quando Jesus chama, ele fala assim: capa, obrigado até o dia de hoje, mas a partir de agora eu não preciso de você mais. Aquele que vai mudar a minha história me chamou, e essa capa não é para mim mais. Preste atenção. Além disso, a capa era um vínculo com o passado dele. A capa era a representação da sua necessidade. A capa era o símbolo da sua mendiga, da sua vida de mendigo, da sua vida triste. Mas aquele dia ele disse o seguinte: a partir de hoje eu não preciso dessa capa mais. A partir desse momento as minhas limitações acabaram. A partir deste momento eu vou andar com Jesus e não com essa capa. É por isso que eu ouvi Jesus chamando. Ele larga a capa. Tem gente que vem com a capa. Jesus chama, mas ele vem de capa. Eu posso te dizer e desafiar hoje: quando você vier, larga a capa, deixa a capa, não traga a capa. Vira para alguém e fala assim: hoje esses bancos vão ficar cheios de capas. Capas que simbolizam o seu passado, capas que te seguram e te aprisionam, capas que marcam você de uma maneira que você já não é mais. Essas capas vão ficar. John Marcos diz o seguinte: o gesto simboliza o abandono do antigo modo de vida. Quer milagre? Abandona o antigo modo de vida, a antiga maneira de viver. Milagres exigem ação. Quantos podem dizer amém? Não ação para merecer, mas ação para responder. Talvez o passo que você evita dar pode ser exatamente o caminho do seu milagre. O passo que você está evitando dar. Eu nunca perdi uma oportunidade quando Deus chamou. Como diz Eclesiastes 11: lança o teu pão sobre a água, e depois de muitos dias o encontrará. Porque você nunca sabe quando vai acontecer. Lança. Uma vez eu ouvi isso, que no céu, eu sei que é simbólico, há uma balança. De um lado um peso escrito milagre, e do outro lado oração. E cada folha que cai vai pesando. E chega um dia que está um equilíbrio do que é o milagre e o que é a sua oração, o seu clamor. Mas um dia basta uma folha cair, mais uma oração, mais um clamor, mais um gesto, e o milagre vira sobre a tua vida. Você nunca sabe qual o dia que Deus vai agir. Então não desista do seu milagre. Bartimeu abandonou aquela antiga e falou assim: é hoje. Diga comigo: é hoje que eu vou assumir uma nova vida. É hoje que Jesus vai fazer um milagre na minha vida. Quem busca milagre em Jesus precisa deixar as seguranças antigas e depositar tudo nele. Em conclusão,
finalzinho do capítulo 52, diz o seguinte: ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. O texto mostra que começou um cego e terminou com um discípulo. Deixa eu dizer algo para você: o seu milagre, ele não é o fim. Ele é o fim da sua dor, mas ele é o início de um novo tempo na sua vida. No dia que Jesus operar esse milagre, prepare para deixar tudo que você viveu e se tornar um discípulo, como a gente vai falar na semana que vem e nas outras 2 semanas, que vai testificar o poder dele. A partir daquele dia, diz que ele o seguia. James Edwards diz o seguinte: o cego curado torna-se um modelo de discípulo, enquanto os discípulos ainda não entendem o caminho da cruz. Aquele cego passou a seguir Jesus. Feche os seus olhos, com a sua cabeça. Eu quero orar para você, que a gente vai abrir esse altar. Se vocês forem cantar, já se prepara aqui em cima. Bartimeu, o que você tem para nos ensinar? Como eu consigo o meu milagre? Reconheça a sua necessidade hoje dele. Reconheça a sua necessidade. O que você precisa, que só Deus pode fazer. Eu tenho conversado com pessoas que já têm descrençado de verdade de receber o milagre, que já aceitaram o seu estado. Mas em nome de Jesus hoje, Deus está mandando te dizer: não é hora de parar. Não é hora de parar. É hora de clamar mais. É hora de buscar mais. É hora de acessar o céu com as palavras certas. É hora de você decidir deixar o que te prende. É hora de você trazer para Ele tudo o que você precisa. Ignore as vozes erradas dentro de você e responda ao chamado do Mestre. Hoje, assim como Bartimeu, muitos se sentem invisíveis, descartados. Mas Bartimeu está mostrando que Jesus, Ele está chamando muitos ainda. A fé não depende do seu status. A fé depende do seu posicionamento. Jesus estava a caminho da cruz, mas parou para o mendigo. Quem vai ser o primeiro hoje a buscar o seu milagre? Hoje a pergunta continua a soar. Jesus está perguntando: filho, porque essa pergunta é óbvia. Ele era cego, mas Jesus quer saber da sua boca: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus, você não está vendo o que eu preciso? Eu sei o que você precisa, mas eu quero que você declare o que você precisa. Eu sei o que você precisa. Você é cego, mas eu quero que você diga o que você quer que eu faça por você. Traga para Deus a sua dor, traga para Deus o seu clamor. E ao vir, identifique a capa que você vai deixar. Identifique o que você vai abandonar a partir de hoje. Identifique o que não mais vai te seguir a partir de agora. Identifique o que precisa ficar no passado na sua vida. Porque o Mestre te chama. O Mestre te chama. Aleluia. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro viu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra.
me chama pelo nome. Muda minha história, Senhor, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha muda minha história, Senhor, ressuscita, ressuscita, ressuscita minha vida. Sim, Senhor, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Renova minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, Senhor, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, Senhor, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora e ressuscita-me. O Mestre te chama. O Mestre te chama a viver milagres. Oh, meu Deus, se coloque na porta do milagre hoje, querido. Se posicione como alguém que recebe milagre. Oh, a partir de hoje, reative a sua fé. Deus quer usar você como um porta-voz do milagre. Esse mundo precisa de milagres vivos. Não é peso que está sobre você. Não é peso. É o céu te escolhendo para viver milagre. Milagre. Semana que vem a gente vai falar de Lázaro. E eu vou mostrar aqui. Não perde a semana que vem. Porque mesmo que esteja morto, o teu milagre vem à vida com a palavra. O teu milagre vem à vida com a palavra. Irmãos, eu estou crendo tanto nesses milagres. Você precisa juntar a sua fé comigo. Deus vai fazer milagres nesse dia. Você que está me assistindo, há milagres. Eu sou prova que Deus faz milagres. Milagres. Será que você pode adorar Ele porque Ele te chama? Adore Ele. Peça perdão quando você descreu, sabe? Você permitiu que a dúvida entrasse. Deus reativa a fé que ainda há em mim. Reativa, ó Deus, a fagulha de fé que ainda queima, porque Deus colocou uma porção de fé.
cada um de nós. Ele disse para o cego claramente: olha aqui, vai, a tua fé te curou. Não é sobre merecimento, é sobre posicionamento. Tem mais pessoas que precisam de milagres, mas você está se posicionando como alguém que crê. Você está se posicionando como alguém que busca o sobrenatural. Isto move o céu sobre a seu favor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu te agradeço pelos milagres que estão sendo gerados, pelos milagres que estão sendo gerados neste lugar, Senhor. Oh Deus, nós ouviremos falar dos milagres que o Senhor está fazendo neste lugar. Muitos ouvirão e virão para ver o que é isso que está acontecendo. O sobrenatural tocando a terra, milagres acontecendo em nosso meio. Quantos recebem o milagre hoje? Quantos glorificam a Deus pelo milagre que já receberam? Quantos dão graças a Deus porque sabem que o teu milagre está chegando? A tua hora chegou. Você vai viver milagres. Você vai beber milagres, vai tomar milagres, vai ver milagres. Porque o Senhor, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, está neste lugar. E Ele te viu, e Ele te chama, e Ele te ativa hoje para viver milagres. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não posso esperar para o que eu vou ouvir falar nos próximos dias. Quantos sabem o que eu estou falando? Quantos sentem que o céu desceu? Quantos sentem que Jesus parou para nos ver? Milagres estão chegando, amém? Você que está nos assistindo, se você vive na área da Bahia, não fique em casa. Semana que vem há um milagre reservado para a tua vida. Nós vamos chamar a vida o teu milagre. Semana que vem Jesus está chamando, mesmo que morto, mesmo que fedendo, o teu milagre vai vir à vida. Olha, outra coisa, não deixe de ler os devocionais diários. Quantos estão lendo os devocionais? Queridos, esse devocional é a água que você precisa no jarro. Se você não lê o devocional, vai ser difícil, porque chega aqui e dá um trabalho para o pastor ficar enchendo você de água. A água é a palavra. Você tem que estar transbordando na água do Espírito, a água da palavra, para que quando o Espírito Santo disser, transforme agora essa água em vinho, você está pronto, amém? Leia o seu devocional, todos os dias a gente postou um devocional. Pastor, o que o senhor está falando? Aplicativo da igreja, procura um dos nossos diáconos, eles vão te mostrar onde que há. Você vai receber, todos os dias vai entrar lá em português ou em inglês, e vai ler uma palavra que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus, amém? Levanta as suas mãos, deixa eu orar por você. Aleluia, Jesus. Que dia, Senhor, que dia. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra que viva, transforma. Oh Deus, e que liberta o homem de toda a ignorância. A resposta que nós precisamos está na tua palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Tem almoço? Não vai em casa, não precisa sair correndo, tem comida. Deus te abençoe. Até sexta-feira no culto de oração. Domingo que vem, em nome de Jesus, mais milagres.